stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow. Here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, obrigado por estar conosco. Mais uma quarta-feira é diferente. Quarta-feira convida, nosso quarta convida. Como eu tenho falado, estamos aí praticamente há 2 anos, todas as nossas quartas-feiras fazendo uma forma diferente de trazer uma palavra, uma entrevista, um bate-papo, para que você seja abençoado, você e a sua família. Todas as razões que nós temos aqui, elas apontam para o nosso Salvador, nosso Cristo, Cristo da cruz. Ele que é a vida, Ele que é a razão, Ele que é o todo. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Jesus é bom. Qual é a cor que você mais gosta? Branco. Você, Henrique, qual é a cor que você mais gosta? Azul. Azul? A cor que eu mais gosto é o verde. Qual é o time de futebol que você torce? Palmeiras. Você, Henrique? Corinthians. Meus pêsames. Eu também torço para o Palmeiras. Qual é a fruta que você acha mais saborosa, Ítalo? Morango. Você, Henrique? Manga. Manga. Eu gosto da uva e do pêssego, né? Gosto demais. Aliás, tinha um amigo meu, quando era moleque, o professor um dia perguntou, qual é a fruta que você mais gosta? Ele falou banana. Falou banana, todo mundo deu risada, né? Banana é esquisita, né? Que nem manga. Manga tem vários tipos de manga. Manga é uma delícia, né? Manga geladinha. Morango então nem se fala, né? Cereja. Tem muita fruta saborosa. Banana, pô, né? Mas é um gosto do cara. Qual o carro que você mais gosta? Se você pudesse ter um carro, assim, dentro da normalidade, né? Não vai falar Maserati, Ferrari, Lamborghini, mas dentro de uma normalidade. Do que teoricamente eu poderia comprar, é Export Storm. A Export. Você? Eu tenho vontade de ter uma X1. X? X1 da BMW. Ah, da BMW, né? Esse aqui é mais humilde, né? Mais humildezinho, né? Ele quer um carro que nem fabrica mais, a Export, né? Eu queria ter um Citroën Aircross, né? 2015 preto, de preferência. Então, eu estou brincando aqui com eles, mas a gente falou aí alguns domingos atrás, entramos no mês de junho, nas nossas séries de mensagens aqui na Ibrave. Deus nos deu essa direção, a gente vai até a hora que sentir que está sendo bacana, que as pessoas estão aproveitando, que na série de mensagens você aponta um tema e vai trabalhando questões em cima desse tema. E o tema que nós adotamos agora para o mês de junho é para que sejam um. Onde é que está a nossa base? A nossa base está no Evangelho segundo São João, capítulo 17, onde nós temos ali Jesus orando pelos discípulos, por aqueles que estavam ali, por aqueles que um dia viriam se tornar discípulos, se convertendo ao Evangelho de Jesus Cristo, ao Evangelho do Reino, aceitando-o como único Senhor e Salvador. E numa das passagens do capítulo 17, do Evangelho de segundo São João, ele diz assim, no verso 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Então ele dá uma referência aqui de unidade. E nós aí, alguns domingos atrás, nós entramos nesse tema. Como é difícil a gente unir pessoas que pensam diferente. Você vê aqui, praticamente aqui quase tudo diferente. Só o time de futebol aqui que bateu, porque se ele não fosse palmeirense, eu ia deixar ele na rua, né? Estou brincando. Mas assim, independente disso, um gosta de um carro, gosta de uma cor, tem uma preferência de um prato, né? De um prato saboroso, um refrigerante, um suco. Ou seja, nós somos pessoas diferentes. E quando nós nos juntamos na obra de Cristo, e que o único objetivo deveria ser o reino de Deus, as outras coisas deveriam ficar em segundo plano. Aliás, quando a gente pega aquele texto, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, engloba isso aqui também. É que nós levamos muito para o lado material, de dinheiro, de saúde, as outras coisas serão acrescentadas. Mas isso também. Por exemplo, o meu gosto particular, as minhas preferências particulares, elas serão acrescentadas. Ou seja, elas estão em segundo plano, né? Então, quando nós nos dispomos a falar do Evangelho do Reino, nós nos dispomos a falar de uma pessoa,
nosso alvo é uma pessoa, a nossa mensagem é a mensagem de uma pessoa, e nós nos preparamos para falar a respeito dessa pessoa. Se você vier aqui nos domingos à igreja, você vai ouvir falar da mesma pessoa, de Jesus Cristo, domingo após domingo. Podemos pegar um tema diferente, podemos pegar uma passagem diferente, uma passagem lá no Antigo Testamento, onde esse Cristo não havia se manifestado em carne, como gente, o verbo não havia se tornado ainda uma pessoa, um ser humano, né? Mas ele está presente lá também. Então, tudo gira em torno da pessoa e obra do Cristo. E temos estudado na escola bíblica dominical aí personagens bíblicos. E nos personagens bíblicos, sempre as lições práticas, elas vão apontar para a pessoa do Cristo, o Cristo da cruz. Aquele que é a razão de nós estarmos aqui nesse Quarta com Vida. Aliás, se tem vida a quarta-feira, é porque Ele está presente aqui, não nós estamos aqui. Cristo está aqui e está nos usando para repartir com você essas palavras, para orarmos com você e para adorarmos como essa canção que nós acabamos de cantar aqui. Então, um desafio que o Cristo deixou, porque o padrão que Ele dá é muito complicado, o padrão que Ele dá é que eles sejam um. Ele dá o exemplo de unidade, Ele no Pai, o Pai nele, e depois no mesmo texto ele já insere a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, um Deus que é um, se manifesta em três, e esses três representam um único Deus. Não são três deuses diferentes, é um único Deus. Ele se manifesta como a pessoa de Deus vivo, o Pai, ele se manifesta como a pessoa do Filho vivo, né, o Salvador, e ele se manifesta como a pessoa do Espírito Santo, nosso amigo, nosso Consolador. Então esse exemplo, ele deveria margear, ele deveria dar o padrão para todos aqueles que se dizem cristãos. Ou seja, as minhas preferências particulares, aquilo que eu acho ou deixo de achar, fique em segundo plano. Eu sei que o ser humano ele é complicado, porque ele se preocupa com a luz, se está clara, se está escura, ele se preocupa com os instrumentos, se o som está muito elevado, se está muito baixo, não é? Se o pessoal está muito afinado, é porque querem perfeição, se está desafinado, é porque não buscam melhorar, se o pastor prega muito, é porque fala demais, se prega pouco, é porque não tem o que falar, e assim vai, a pessoa está se preocupando com os mínimos detalhes, sendo que nós temos que nos preocupar com aquilo que é comum. O que é comum para nós? Um dia eu conheci Jesus como meu Senhor, meu Salvador. O que eu quero através disso? Levar esse conhecimento, essa fé, a certeza dessa fé às outras pessoas. Não é? Então esse é o que nos move em comum. De repente o Henrique tem uma forma de pensar por uma programação. Ele tem outra forma de pensar, eu tenho outra. E nós vamos sentar e vamos ver uma forma que seja boa, não para nós, mas que seja boa, de repente, para as pessoas que virão aqui. Vou dar um exemplo. Nós gostamos muito de fazer a classe bíblica de férias. A antiga EBF, Escola Bíblica de Férias. Hoje é classe, porque é 1 a 2 dias só. Então nós gostamos muito de fazer. Temos que fazer um planejamento para isso. E às vezes a gente planeja um monte de coisa. E no planejamento mesmo a gente já vai cortando algumas coisas. Na execução, você corta outras coisas. Né? Por quê? Porque você não tem que ver o fim daquilo que você quer fazer, do melhor que você acha. Mas você tem que saber e entender e aceitar aquilo que é o melhor para aquelas pessoas que vão participar, no caso que eu estou dando exemplo, de crianças. Não é verdade? Não adianta pegar aqui e ficar contando uma história de meia hora para uma criança. Não vai aguentar. Principalmente no tempo dessa criançada dos dias de hoje. Se na minha época lá atrás já não aguentava muito, meia hora era demais, hoje mais ainda, né? O pessoal fluido, o pessoal que quer a coisa instantânea, que quer as coisas mais rápidas. Então, você tem que mexer, você tem que agitar ali para que a criançada possa compreender e estar ali entusiasmada, participando daquele trabalho. Um exemplo que eu estou dando. Vocês sabem, né? Vocês que me acompanham, sabem que eu gosto muito dos exemplos práticos, porque é aquilo que faz parte da nossa vida. E a unidade, ela não é uma teoria, ela tem que ser uma prática. E para você praticar a unidade, você tem que, na unidade e na diversidade, você tem que abrir mão, muitas vezes, de muitas coisas. Né? Eu dei exemplo do casamento. Casamento não é só aquilo que você quer, casamento são duas pessoas. Então, você muitas vezes vai abrir mão daquilo que você quer para que a outra pessoa seja beneficiada. Quando chegam filhos no lar do casal, quando chegam os filhos, o casal passa a pensar até de forma diferente.
né? Então, aquilo às vezes que seria uma coisa para ele, para o marido, ele vai agora focar nos filhos. Aquilo que de repente seria uma coisa para a mãe, ela vai focar nos filhos. E assim a vida, a roda gigante, que eu gravei algumas quartas-feiras atrás, né? A vida vai girando. De repente, você tem o privilégio de ter netos. Então, aí mais ainda. Tudo aquilo que você projeta para você, que você já não pode mais oferecer para o filho, você projeta no seu neto, dentro das suas possibilidades, dentro dos seus recursos, dentro daquilo que é possível fazer, né? Aquilo que não é possível, não tem como ser feito, porque é impossível. Mas aquilo que é possível, você vai tentar fazer da melhor maneira que seja adequada. E a unidade é esse desafio para a vida do cristão. Por quê? Porque a igreja é uma igreja pequena. A Ibrável não é uma igreja numericamente grande. É uma igreja numericamente pequena. Mas aqui pessoas pensam diferente, ministérios diferentes. Então, tudo isso nós vamos minimizar, né? Nós vamos diminuir tudo isso, diluir tudo isso para que possa Cristo ser exaltado, glorificado e a pessoa dele possa ser o destaque entre nós. Não uma outra pessoa que canta, que prega, que fala, que dá testemunho, mas que Cristo seja realmente o centro de todas as coisas. Então, trabalhar em unidade é isso. E às vezes você está fazendo uma coisa que você não queria, mas você faz com alegria. Por quê? Porque você está fazendo em prol do reino, né? É muito gostoso que eles tocam aí instrumentos. Às vezes a gente vai para um acampamento, tudo, tem que levar isso aqui nas costas. Então, não é gostoso levar isso aqui nas costas? Vai falar que não é, né? Bateria, desmontar a bateria. Eu lembro a primeira vez que a gente cismou de desmontar uma bateria, meu Deus do céu, né? Para montar lá, aí teve que correr atrás de um tapete, porque não levamos. Ou seja, é um transtorno, vamos dizer assim, mas você faz aquilo com alegria. Por quê? Porque o final, o benefício é gostoso. Todo mundo ali cantando, se movimentando, feliz. Por quê? Porque está ali o instrumento, o pessoal tocando, a igreja se transportou para um outro lugar. O recurso igreja está em outro lugar, né? O ambiente igreja está em outro lugar. Isso é gostoso. Mas olha quanta coisa exige. Uma época que eu era jovem, nós fazíamos evangelismo nas ruas, ali na Praça da República era um ponto que nós fazíamos muito, evangelização, e a gente levava os instrumentos. Eu lembro que uma caixa de som que nós levávamos tinha 1,20 m de altura, mais ou menos. Chamava Tremendão. Os mais antigos vão lembrar. E tinha um cabeçote, que só o cabeçote que pesava uns 20 quilos, pesado, né? E a gente levava aqui, depois tinha que ligar na bateria, pegar um adaptador da bateria para transformar para 110. Olha, às vezes ia em cima da perua, que a igreja, na época, comprou uma perua lá para a gente transportar. Quando não tinha perua, ia no carro de alguns eu lembro do meu carro que era hatch, com a porta meio aberta, né? Aquele rabão do tremendão aparecendo. Então, mas a gente fazia aquilo com alegria, mas era difícil, era carregar pedra, né? Mas o benefício final era legal. Por quê? Porque aquilo ali, todo mundo se transformava ali numa equipe para que o produto final pudesse ser muito bom. Então, a igreja é isso aí. A igreja ela deve deixar as diferenças de lado para focar naquele que é perfeito, naquele que é puro, naquele que é a razão de tudo aquilo que faz o sistema, o organismo igreja existir, que é o nosso Cristo. Se não fosse por ele, não existiria razão de ter um local chamado igreja, aqueles que foram tirados do mundo, arrastados do mundo. Esse é o sentido da eclesia, né? Da igreja, é a congregação, aqueles que foram tirados do mundo para voltarem ao mundo dando testemunho do Cristo. Essa é a razão de existir da igreja. Então, as nossas diferenças, elas devem sempre ficar em segundo plano. O benefício maior é a pessoa do Cristo, é aquele que tem que ser exaltado, é aquele que tem que aparecer. Aquele que tem que aparecer na igreja é o Cristo. Por isso que a mensagem é o ponto principal de um culto, é a mensagem. Por quê? Porque ela vai apresentar para você a figura, quem é esse Cristo, o que é que ele faz, o que é que ele fez, o que ele quer fazer por você. Então, sempre o ponto maior de um culto é a mensagem. O louvor é muito bom, as orações, mas o ponto central é a mensagem. Por quê? Porque ela vai te apresentar a pessoa do Cristo. Então, os objetivos nossos, particulares, eles ficam
praticamente em segundo plano quando nós aprendemos a viver em unidade. É um desafio, porque sempre vai aparecer o eu que vai gritar aqui dentro. Ah, por que não é assim? Por que não é assado? Porque o culto não é mais cedo, porque o culto não é mais tarde, porque o culto não é de manhã, porque o culto não é da semana. Então sempre coloca isso em segundo plano. E vá para o objetivo maior, anunciar a pessoa, a obra de Jesus Cristo. Fica a dica aí, tá ok? Se você quiser ter uma dimensão maior dessa mensagem, aproveite o mês de junho, nas mensagens dominicais, nós estaremos trabalhando esse tema, para que sejam um. E o exemplo do Cristo, como ele é filho no Pai, como o Pai é no Filho, e como os três, a Trindade Santa, representa a figura de um Deus que age. Tá ok? Henrique vai orar por você, teu trabalho, teu escritório, consultório, tua vida particular, saúde, enfim. Senhor Jesus, nós declaramos agora, Pai, que seja feita a Tua vontade. E Deus, o Senhor, quando veio nessa terra, sentiu como é viver aqui, mas só o Senhor é santo, e nos perdoe por errar, mas nos ajude a colocar o Senhor em primeiro plano, Pai. Nós somos falhos e pecadores, e às vezes pensamos em coisas que não são segundo a Tua vontade, talvez preocupações que são só o Senhor que precisa cuidar e nos acalmar, Pai. Então nos ajude, Deus, a colocar nossa confiança, nossa força somente em Ti, colocar o Senhor em primeiro plano e crer em Ti acima de todas as coisas. Abençoe a cada um que está assistindo agora. E Deus, todas aquelas preocupações, as dificuldades, nós cremos que o Senhor pode tirar esses problemas, assim quando nós confiamos em Ti, Pai. Então, alcance essas vidas e nos ajude, Pai, a cada dia falar do Teu amor e viver o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por esse tempo que você ficou com a gente aqui. Quarta-feira tem mais, com a graça de Jesus. E eu te espero lá então. Jesus te abençoe. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart and hope